Olá, gente linda de Deus. Eu comecei um pouquinho antes para dar tempo para pessoal entrar aí. Bom dia a todos, a graça e a paz. Quem fala aqui é pastor Eurípides Mendes. Eu comecei um pouquinho antes para dar tempo para o pessoal chegar e para você convidar várias pessoas aí. Então vai nesse aviãozinho aí, nessa setinha transparente que está aí no rodapé do seu Insta. E comece a convidar pessoas, convide aí o maior número de pessoas que você puder. Daqui a pouco nós vamos ter uma live, nós já começamos essa live, daqui a pouco a gente vai ter aqui, vai estar com o nosso pastor aqui, o pastor Paulo Borges Júnior. Eu creio que vai ser um tempo de muita graça de Deus. Daqui a pouco ele vai entrar, eu vou aceitá-lo aqui e nós vamos ter aí um tempo preciosíssimo com o nosso pastor da nossa igreja aí, o pastor Paulo Borges Júnior. E eu gostaria que você convidasse outras pessoas. Será um tempo aí de muita graça de Deus, de muita ministração de Deus. Então eu dei uma entrada até uns 2 minutinhos antes, para dar tempo para você convidar alguém, e aí no rodapézinho do seu Insta, nesse aviãozinho, nessa setinha transparente aí, e você convidar outras pessoas para estarem conosco aí na nossa live. O tema é sobre ofensas, né? Peguei um trecho da oração de Jesus Cristo, onde ele fala: perdoai as nossas ofensas. É claro que os protestantes têm uma outra forma de traduzir essa ofensa, coloca como dívida, que tem a mesma tradução, né? Mas eu gostaria que você convidasse outras pessoas, você que está aí com a gente no Instagram, que você entrasse aí no aviãozinho, aí no rodapé do vídeo, e convidasse outras pessoas. Daqui a pouco vai estar com a gente o pastor Paulo Borges Júnior, nosso pastor aqui da nossa relação, da nossa amizade, da Igreja Sal da Terra, pastor Paulo Borges Júnior, pastor Paulo Júnior. E o tema de hoje será sobre ofensas. E eu gostaria que você pudesse convidar outros irmãos. Creio que será um tempo gracioso para as nossas vidas. Será um tempo assim de muita graça de Deus nas nossas vidas. Chame o pessoal, convide outras pessoas. Nós já está entrando aí uma turma boa. Minha grande amiga Jaqueline, saudade. Essa semana eu tenho uma live com a Jaque e com o Edu. Eles estão morando lá no Paraguai e eles estão o Eduardo está fazendo medicina. E Catarina, saudade de você, querida. Que saudade. Glória a Deus. Que bom, que bom. Eu quero agradecer os irmãos que estão aí com a gente. Então, queria que você convidasse outras pessoas, tá? Vai aí nesse aviãozinho aí, e você pode convidar outras pessoas. Amém? Convide outras pessoas. Eu tenho certeza que vai ser bênção, vai ser bênção. Nós vamos falar sobre ofensa, vamos falar sobre essa questão tão difícil que é não ser ofendido, né? Infelizmente, Simone, olha só que bênção, Simone lá de Jocum, Recife, muito bom, muito bom. Queridos, eu queria pedir para você convidar outras pessoas, tá bom? Vamos orar, agradecendo por esse tempo aqui. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor vai falar conosco. Conduz esse tempo aqui debaixo de muita graça, de muito entendimento, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir nesse tempo aqui. Nós dizemos sim, amém, para tudo que o Senhor quer falar conosco. Eu sei que esse tempo aqui é um tempo direcionado pelo Senhor, que haja graça, que haja comunicação de virtude, que o Teu Espírito Santo comunique aquilo que realmente nós precisamos ouvir.
nós queremos ouvir aquela palavra que é o trigo fino, que é o mel que escorre da rocha, aquela palavra que o Senhor separou para esse momento. Por isso, fala conosco, queremos te ouvir em nome de Jesus, ministra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Paulo Júnior já fez a solicitação, aceitá-lo. Eu creio que, como eu disse, será um tempo maravilhoso. E aí, meu irmão, benção, graças a Deus. Fala, meu pastor. Beleza? Tudo Como bem? é que tá a quarentena aí? Bom estar com você aí hoje. Amém. Como é que tá a quarentena? Ué, bom, uma experiência nova, né, Euripides? Assim, todo um aprendizado, né? Eu acho que é um processo Uhum. mesmo é um incubatório, né, de novas realidades. Toda vez que essa quarentena aparece na palavra de Deus, ela implica essa coisa meio incubatória, né? Meio um processo para gerar outras realidades, né? Para oportunizar uma nova realidade. Então foi assim, né? No dilúvio, né? Foi assim no período de Elias, né? Foi assim no tempo do Egito, 400 anos, foi no deserto, né? E é a gestação, né? Às vezes a gente fala que uma criança nasce com 9 meses e esquece e às vezes a gente faz a conta de 9 meses como se o mês tivesse só 4 semanas. Mas o mês não Uhum. tem 4 semanas, ele tem 4 semanas e meia. Então, 9 meses são 40 semanas. O período gestacional não é de 9 meses. O período gestacional é de 40 semanas. Então, a gente Meu nasce pai. de uma quarentena. Então, eu estou aqui renascendo nessa E, quarentena. uma, e um processo desconfortável que às vezes que produz enjoos, Exato. mudança muda tudo. Pressão, né? O bebê está lá sob Pressão. pressão. Então, assim, Isso. processo já. Paulo, eu acordei numa manhã essa semana passada, e eram umas 4 horas da manhã, e veio assim no meu entendimento, acredito que no meu espírito, essa frase: perdoai as nossas ofensas, né? A oração de Jesus, nós evangélicos traduzimos para a nossa oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, e o católico usa mais essa expressão ofensas, e eu comecei a meditar muito nessa questão, e tenho meditado muito nesse tempo que nós temos vivido, que eu tenho, na verdade, uma expressão que eu vi até do Neo Barreto, onde ele fala que a gente vive hoje na internet um tempo de uma geração de apedrejadores, né? Qualquer oportunidade a gente usa para lançar pedras naquilo que a gente não concorda. Eu até postei um versículo aí de Provérbios 17:9, fala: quem perdoa a ofensa demonstra amor, quem insiste nela separa amigos, né? E aquilo que a gente fala, tem gente que prefere ter razão do que ter amigos. E eu queria só falar algo rapidinho. Eu sou de uma cidade do interior, você já esteve lá uma vez, há muitos anos atrás. Claro que você já teve outras vezes, né? Até porque tem uma congregação nossa lá, na cidade de Rio Verde, e eu cresci numa igreja em Rio Verde, Goiás, e eu via durante o tempo da política, durante o tempo das eleições, era um tempo onde famílias brigavam, amigos brigavam, igrejas se dividiam. E parece que esse tempo hoje virou um tempo assim muito extenso, não é mais só um tempo de política. Parece que esse tempo de separação de opiniões, pessoas que preferem a razão do que a amizade, se tornou hoje um tempo muito difícil. Eu queria, então, assim, é uma oração no meu coração, na minha casa, onde a gente tem pedido a Deus: Deus, se eu não poder cooperar com a unidade do corpo, é melhor se calar para a opinião. Eu queria que a gente refletisse sobre essa questão das ofensas dos dias de hoje, principalmente esse cenário que a gente vive. Amém. Bom, o privilégio está aqui, né? A gente poder falar desse tema aí. A minha oração aqui essa manhã é que
o Espírito de Deus mesmo nos ilumina essa relação. A palavra de Deus diz que quando há dois ou três, né, duas ou três testemunhas, a verdade é estabelecida. Então, acho que a nossa conversa aqui é a oportunidade de ver a verdade ser aterrada na nossa vida, né? Encontrar raízes na nossa vida, na nossa existência. E então essa é a minha oração mesmo, que o Espírito Santo possa nos conduzir na instrumentalidade da palavra e na iluminação do Espírito. Eurípides, assim, a questão do perdão, né, das ofensas, do pecado, é interessante porque quando Jesus vai falar daquilo que de fato é o nosso ministério, a gente tem sempre a tendência de ouvir as coisas de Deus mais pelo seu aspecto objetivo do que pelo seu caráter subjetivo. A gente não costuma valorizar muito, né, o caráter subjetivo, porque para nós o subjetivo é o etéreo, é o abstrato, né? Sendo que, na verdade, Deus é espírito e importa que ele seja adorado, conhecido, né, em espírito e em verdade. E aí, essa realidade espiritual, né, a identidade espiritual do ser, ela está muito bem retratada no Evangelho de João. Então, o Evangelho de João é como se fosse o Gênesis do Novo Testamento. Tanto é que é no Evangelho de João que Jesus vai falar do novo nascimento, né, de nascer do Espírito, não é nascer da carne, lá naquele diálogo lá com Nicodemos. Os outros evangelhos falam do ministério humano. Então, é como se a gente tivesse colocado meio que os evangelhos numa ordem meio inversa, né? Talvez pedagogicamente, a gente poderia ter colocado o Evangelho de João primeiro para dizer do caráter espiritual e depois os outros evangelhos para dizer dos aspectos ministeriais. Então, porque Jesus é o Filho de Deus, aí ele é também o filho de Davi, em Mateus, né? Ele é o bezerro lá, é o sacrifício, é o servo de Marcos, e é o filho do homem em Lucas. Então, mas a gente sempre percebe a coisa pelo visível, depois pelo invisível. E Paulo diz que o nosso ministério está no invisível, né? E não no visível. Então, Deus está dizendo que vai produzir uma imagem conforme uma semelhança. E o Evangelho de João fala dessa semelhança, da nossa identidade espiritual. Tanto que é o único evangelho que é o evangelho que mais fala da obra do Espírito, que já começa dizendo que Jesus é o Verbo que estava com Deus e todos quantos o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus curava enfermos, quando Jesus fazia qualquer sinal visível, né, quando ele dava qualquer manifestação de poder, era para que a gente entendesse a sua autoridade. Tanto que quando ele vai curar lá um paralítico, aquela trabalheira toda de descer lá o paralítico, e depois que aquele trabalho todo, lá você pensa o esforço, né? Abrir lá o telhado, descer, aquela canseira toda. A hora que finalmente o paralítico chega na presença de Jesus, ele fala assim: pode ir embora, perdoados estão os seus pecados. Então, assim, isso parece que não era para isso que eles tinham levado o paralítico. Então, aí os fariseus se irritaram com aquilo e falaram assim: quem é esse, né, que perdoa pecados? Aí Jesus faz ele faz uma distinção clara entre o que é o caráter subjetivo espiritual e o que é o aspecto objetivo. Ele diz assim: para vocês, homens, é mais difícil, né? O sinal de poder é maior para dizer para o paralítico: levanta e anda. Mas para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer ao paralítico para ele levantar e andar. Então, tudo aquilo que é a nossa vocação, né? Quando a gente ouve, você trabalhou com missões, trabalha, a grande comissão. Quando a gente fala o que é a grande comissão, ou seja, o que traduz a vocação de todo filho e filha de Deus de forma absoluta. Aí a gente pensa lá que a grande comissão é ir, fazer discípulos, curar enfermos, tudo aquele negócio, né? Ir por todo mundo, curar enfermos e fazer discípulos.
Mas quando a grande comissão vai lá para o Evangelho de João, e muita gente tem dificuldade até de identificar. Se você falar assim, acha a grande comissão lá no Evangelho de João, parece que não tem. Entendeu? Sabe aquela grande comissão clássica, que sempre é o bordão das conferências missionárias? Onde está a grande Isso. comissão no Evangelho de João? E aí Jesus diz assim, assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês. Recebei o meu Espírito. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. E aqueles a quem vocês não perdoarem serão retidos. Então, na verdade, a grande comissão, tudo que a gente faz, curando enfermo, formando discípulo, pregando o evangelho a toda criatura, tudo aquilo que são os aspectos objetivos da nossa vocação, tem como caráter subjetivo o perdão de pecado. Então, ou seja, se tudo que nós estamos fazendo não apontar, não traduzir, não manifestar, não revelar que os pecados foram perdoados, então tudo que nós estamos fazendo não está surtindo efeito. Ou seja, o ministério de todo filho e filha de Deus é a reconciliação, que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz lá, e nós recebemos o ministério da reconciliação. Por isso, nós não atribuímos aos homens os seus próprios pecados e nem consideramos mais ninguém segundo a carne. Então, o ministério cristão é o ministério do perdão de pecados. E aí, Eurípides, a gente ainda tem uma certa tendência de entender o perdão de pecados como uma coisa que virá, e não como quem já veio. E aí eu queria até tocar nesse assunto aqui, daquilo que a gente está conversando hoje. Eu vou falar para você o que é o meu sentimento, minha fé. Vou dar meu testemunho de fé. Aqui em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus está ensinando a orar, a inflexão é afirmativa. E nós, por conta da nossa... Exatamente porque a gente ainda é muito mais influenciado pelo aparente do que pelo invisível, a gente deu uma inflexão rogativa, quando, na verdade, a inflexão era afirmativa. Porque Jesus vai introduzindo a oração e diz, eu vou ensinar, quando vocês vão orar, é assim. Né? Não usem de muita repetição. Por quê? Porque seu pai já sabe tudo que vocês precisam. E não procurem lugares públicos para ser reconhecido, para que você não fique aí buscando reconhecimento humano, porque isso até os fariseus já receberam. E aí ele começa dizendo assim, Pai nosso que está nos céus. Então a gente não coloca Deus no céu. A gente sabe, a nossa convicção que ele está no céu. E a nossa oração é que venha o reino. Então isso não é um pedido. Isso é uma sujeição. Eu estou me sujeitando ao reino de Deus que vem para que se faça na terra a sua vontade. E o que é a sua vontade? Que o pão seja compartilhado, que os pecados sejam perdoados e que a gente não se desvie do nosso verdadeiro propósito, que é amar as pessoas. E aí nós fomos colocando isso num tom rogativo. A gente ora como quem pede o pão e não como quem tem certeza dele. Eu vou explicar isso melhor usando a inflexão aqui. Ó. A gente ora assim, Pai nosso que está no céu, tal. Essa parte aí a gente diz assim, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Né? Ou o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Agora eu vou falar a mesma frase com outra inflexão. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, nós estamos falando como quem tem certeza do pão ou nós estamos falando como quem tem expectativa dele? Então, imagina uma mesa posta. Eu sou filho, meu pai está sentado do outro lado, o pão está mais para ele do que para mim. E eu digo assim, pai, passa o pão. Ou eu digo, pai, passa o pão. Entendeu? Então, assim, Jesus diz que se a gente é amigo, de fato, se a gente conhece um ao outro, a gente pede como quem manda. Entende o que eu estou dizendo? Ele diz assim, se vocês fossem meus amigos, vocês fariam o que eu mando.
Então, isso não tem. Então, aí vamos chegar agora no perdão de pecados. A gente diz, perdoa os nossos pecados, ou a gente diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é uma inflexão afirmativa ou uma inflexão rogativa. Então, os pecados já foram perdoados, e por isso eu estou afirmando que eles são perdoados, ou os pecados serão perdoados, e por isso eu estou pedindo que eles sejam. Eu tenho um amigo que diz que a Bíblia nunca ensinou para nós, o Jamês sempre dizia isso, e eu aprendi isso na minha vida. Ele diz, Paulo Júnior, a Bíblia nunca ensinou a gente a pedir perdão. A Bíblia ensinou a gente a confessar pecados. Confessar. Então, não existe o pedido de perdão, porque quem está pedindo perdão talvez não esteja totalmente arrependido. Porque nós já estamos querendo sugerir ao outro o que ele tem que fazer com a gente. Uma pessoa totalmente arrependida, reconhecedor da sua miséria, ele não tem a presunção de dizer ao outro como é que ele deveria nos tratar. Então, em tese, eu estando totalmente arrependido porque percebi que Deus me perdoou, então, sabendo que Deus me perdoou, eu estou totalmente arrependido. Então, a última coisa que eu ia falar para Deus é que ele fizesse o quê? Perdoar. Que ele me perdoasse, porque eu não estou aqui na arrogância de dizer para ele Eu ia ficar o que eu tenho que fazer. Eu ia ficar calado. Eu ia confessar meu pecado e deixar ele me tratar do jeito que tem que ser tratado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o perdão de pecados é uma ordenança, é um absoluto estabelecido. Jesus veio e perdoou os pecados de maneira absoluta. Todos os pecados foram perdoados. Então, seria uma presunção da minha parte pedir perdão, num certo sentido, e seria uma presunção da minha parte ou esperar que alguém me peça perdão. Então, nós temos o mandamento de perdoar do mesmo jeito que nós fomos perdoados. Então, o nosso ministério não é levantar as culpas de ninguém. Agora, muitas vezes, eu só levanto as culpas de alguém porque eu ainda me vejo no direito de ser perdoado. Então, eu ainda atribuo a mim mesmo algum mérito. E porque eu atribuo algum mérito a mim mesmo, eu também imponho aos outros alguma obrigação. Por isso que eu me sinto ofendido. Então, como eu tenho ainda uma fenda de separação, eu tenho algo a defender, é que eu me sinto ofendido. Então, se eu não tivesse o que defender, se eu fosse totalmente vulnerável e totalmente miserável, por isso que o reino de Deus é aos miseráveis de espírito. Então, se eu entendesse a minha absoluta miséria, eu desfrutaria o perdão de maneira absoluta. Se eu desfrutasse o perdão de maneira absoluta e não meritória, então eu exerceria também perdão de forma absoluta e não compulsória, ou seja, não a partir do arrependimento do outro. Então, o meu perdão anteciparia o arrependimento e não o arrependimento do outro anteciparia o meu perdão. Então, ninguém teria que me pedir perdão, porque eu não precisei pedir, ele me foi concedido antes mesmo que eu pedisse. Então, seria o mais adequado dizer assim, perdoai as vossas ofensas, mas aí não seria perdoai, ou a gente poderia dizer perdoai as nossas ofensas, não no sentido de pedir perdão pelas minhas, mas num sentido afirmativo. Estabelece esse ambiente de mútuo perdão e misericórdia entre nós. Né? E aí valeria, por exemplo, se eu usar isso no sentido plural, né? e entender que eu estou representando aqueles que ainda não se arrependeram, eu não estou suplicando que Deus nos perdoe. Eu estou evocando uma consciência de perdão. Então, eu creio que isso é essencial até para que a gente possa lidar melhor uns com os outros. Né? Às vezes, a gente tem dificuldade no arrependimento e a hora que a gente vai falar dos nossos pecados um com o outro,
a gente acaba pedindo perdão em vez de simplesmente confessá-los. E essa coisa de administrar o perdão, a gente, em vez de ser ministro do perdão, a gente se tornou administrador do perdão. A gente adquiriu sobre o perdão um direito que ele não tem, porque o perdão é testemunho de ausência de direito. Quando alguém fez uma pergunta aí, ela falou o seguinte: por que as pessoas nos atacam quando a gente se expõe? Porque isso é próprio da natureza humana. Isso faz parte do pacote. Entendeu? Nós não somos melhor que o nosso mestre. O mundo. Euripides, as pessoas precisam entender que o mundo jaz no maligno. Então, assim, estupidez é esperar que o outro faça a coisa certa, boa. Então, ninguém deveria nos surpreender com a maldade. Todo mundo deveria nos surpreender com a bondade. A gente devia chegar assim e falar assim, puxa, não é que ele me tratou bem? Estou chocado. Entendeu? Então, o mundo já é do maligno. Então, a gente devia estar surpreso. Falar assim, rapaz, eu estou chocado. A pessoa me tratou bem. Eu fui lá, me expus e abri meu coração com ela. E não é que ela me tratou bem. Estou chocado. Por isso que Paulo diz que o que desanima a gente não é a dificuldade. O que desanima a gente é a perplexidade. Por isso que ele diz perplexo e não desanimado. Então, tá vendo como é que é essa coisa de por que as pessoas nos tratam mal quando a gente se expõe? Sabe por quê? Porque é assim, tá vendo como é que a gente ainda está atribuindo, a gente ainda mantém uma certa expectativa, tanto de nós quanto dos outros, que não deveria manter. Isso é porque a gente ainda continua pedindo perdão, em vez de confessar pecados. Então, a gente ainda acha que a nossa relação com Deus está boa porque nós pedimos perdão e não porque Ele nos perdoou antes mesmo de eu pedir. Uhum. Eu quero insistir nesse ponto. Eu gostaria muito que você pudesse trazer uma reflexão sobre a necessidade que a gente tem de prevalecer na razão em detrimento da amizade. Então, essa frase, né? Tem gente que prefere a razão do que os amigos. E a gente vê isso muito nos dias de hoje. A gente está vivendo muito isso. A amizade está sendo muito ferida. Eu, sinceramente, assim, se tem uma coisa que o meu coração tem preocupado, e aí eu falo em relação à minha casa, em relação aos valores, é como a amizade tem sido profundamente agredida nos últimos tempos, nos últimos dias. É porque nós traduzimos amizade por fraternidade. Então, na verdade, assim, só é verdadeiramente amigo aquele que pode dar a vida pelo outro. Né? Porque Jesus diz, ninguém tem maior amor do que esse, do que ele que dá a vida pelos seus amigos. E então, assim, a gente, no fundo, a gente celebra a fraternidade. Mas quando a fraternidade vai se tornando amizade, nós temos medo da amizade, viu, Euripides? A gente quer a fraternidade, nós queremos a adesão de todos aqueles que têm o mesmo interesse que o nosso. Então, o que é a fraternidade? É a reunião daqueles que têm um interesse em comum. Então, a gente acha que isso é amizade. Mas aí, quando alguém começa a exigir de nós, não a defesa do direito, mas a cessão do direito, que é a verdadeira amizade, então a gente começa a ter medo. Então, as pessoas hoje ferem amizade porque amizade é uma coisa que amedronta. Porque amizade se faz no conflito, se faz na guerra, se faz no tempo da ameaça, no tempo da vulnerabilidade. Então, o amigo pode ser o motivo pelo qual você vai morrer. Então, o amigo não é aquele que te salva, o amigo é aquele por quem você morre. Então, a gente começa então a repelir amigos, porque a gente vai percebendo que são as pessoas que poderiam acessar nossas vulnerabilidades, ou poderiam ter lugar nas nossas fragilidades, partilhar da nossa intimidade, de fato. Né? E aí nós não queremos ceder o direito. Então, não é que a gente tem dificuldade com o amigo, a gente tem dificuldade em ceder o direito. Por isso que Paulo diz, né, ninguém considere
o seu próprio interesse antes do interesse dos outros, mas cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, nós temos medo de alguém que vai dizer de nós, ou vai dizer para nós, ou vai ter acesso àquilo que a gente considera o nosso patrimônio, o nosso direito. A gente tem medo desse tipo de gente. Então, por isso que as pessoas hoje elas estão se tornando beligerantes, às vezes elas estão se tornando rudes ou indiferentes, né? ou pessoas com muita usura, muito desrespeito, porque isso mantém uma certa distância. Então, na verdade, essa rudeza, essa indiferença, essa promiscuidade, são as cercas que nós colocamos para preservar o quê? Uma área da minha vida que só eu tenho acesso. Então, enquanto essa cerca estiver lá, essa fence, enquanto esse val, essa fenda que a gente abriu, né, antigamente nas roças lá, você andava nas roças lá em Rio Verde, às vezes você ainda lembra de ter visto lá. As propriedades eram divididas por um monte de pedra ou por um val cavado. Como são as divisas naturais? O que são as divisas naturais? Né? As cadeias de montanha ou os vales dos rios, as fendas. Então, a fenda representa uma divisa. Então, o cara, eu aceito ele ser meu amigo até do outro lado do vale, mas quando ele quer cruzar o vale, ele quer entrar, aí eu tenho dificuldade. Então, aí eu prefiro definir como amizade o fraterno. O fraterno é aquele que a gente encontra lá num lugar de interesse comum. É a fraternidade, é o fraternal do futebol, é o fraternal da música, do charuto, da farra, do show, é o fã. Então, a gente tem um interesse em comum e a gente faz uma associação. Mas ninguém cruza o vale de ninguém. O val, né? A fenda. Então, enquanto tem fenda, eu tenho que defender. E por isso eu posso me sentir ofendido. Então, cada vez que alguém vai mostrando que pode cruzar a fenda, eu tenho medo dessa invasão. E aí eu vou tratar isso com uma certa rudeza, com certa agressividade, porque é a minha defesa. É a defesa do direito, é a defesa da privacidade. É igual aqui em casa. A minha casa era cercada por um muro muito alto. O cara que subir esse muro aqui, para ele descer, ele morre. Exatamente. Só que isso aqui é uma falsa segurança. Exatamente. Porque todas as vezes que eu chego numa noite na minha casa e abro o portão automático do meu carro, eu fico preocupado se alguém não vai entrar rapidamente e entrar junto comigo, e esses muros que me cercam vai me fazer ninguém ver o que está acontecendo aqui dentro. Tá vendo? É isso. E aí você tem que criar uma proteção extra para o muro, porque uma vez que ele estiver lá dentro também, ele passa a ser senhor desse espaço tanto quanto você. Esse seria o amigo, né? Então, por isso que Jesus chama Judas, o traidor, de amigo, porque tem um salmo que diz, né, se fosse um estranho que tivesse feito isso, eu não estava sofrendo, mas foste tu, meu íntimo amigo. Então, Jesus veio nos ensinar a ser traído nesse lugar íntimo, porque só quando você pode ser traído no lugar íntimo, você forma verdadeiros amigos. Enquanto a sua intimidade está protegida, você vai ter fraternos. Então, Jesus tem que colocar um traidor na nossa intimidade. Por isso que ele diz assim, fui eu que escolhi vocês, e por isso eu tenho que incluir um traidor. Porque se eu não tenho a possibilidade de ser traído na minha intimidade, é porque eu ainda não tenho verdadeiros amigos. Amém? Por isso que a gente fica agressivo, porque hoje a gente não suporta a ideia de ser traído. Então, como eu não suporto a ideia de ser traído, eu não construo amizades verdadeiras. Porque todos os meus amigos estão do outro lado da fenda. Entende? Né? Porque eles são meus amigos no limite da minha possibilidade de ser traído. Então, eu tenho que ter alguém, a traição tem que ser algo tão possível quanto a amizade, para que a amizade seja genuína. Na teologia, eu tenho até dito o seguinte, só é uma boa doutrina
se ela tem a possibilidade de ser a pior das heresias. Porque qualquer gatilho de defesa de uma doutrina faz com que ela não seja já uma boa doutrina. Então, se ela precisar de alguma coisa que a defenda dentro dela, então ela já não é boa, porque ela não contempla a plenitude da liberdade. Então, ela tem que ser totalmente livre, desnuda. Por isso que a gente, com o rosto descoberto, nós vamos sendo transformados na perfeita imagem. Então, essa nudez. O nosso Redentor foi crucificado nu. Então, a amizade é a nudez. Por isso que o sinal da amizade era a circuncisão. Alguém ir lá e pegar no seu lugar mais íntimo, pegar na sua genitália e fazer uma cicatriz na sua genitália, com possibilidade de te castrar. Então, eu costumo dizer, qual a diferença entre uma circuncisão e uma castração? São 2 centímetros. Então, se ele cortar 2 centímetros para dentro, já não é uma circuncisão, é uma castração. Então, a minha intimidade ela tem que estar aberta para alguém com possibilidade de me causar um dano irreversível. Então, aí só Deus nos poupa. Então, a amizade é uma coisa que me coloca a nossa relação no absoluto de Deus. Só Deus pode fazer com que o inimigo, o amigo não me mate. Então, é uma relação que depende totalmente de Deus, mas ela não conta com nenhum outro gatilho. Por isso que a gente não fica ofendido com o que as pessoas fazem. A gente fica ofendido com a expectativa que a gente tinha delas e que elas não fariam. Então, na verdade, o ressentimento revela a minha presunção, meu orgulho. O meu ressentimento revela que eu tinha uma fenda, que eu tinha um limite, que eu tinha colocado uma linha de defesa e que alguém ultrapassou isso. Então, em momento algum, Jesus ficou ofendido com a traição de Judas. Sim. O pessoal está insistindo aí numa pergunta, Paulo, e eu vou tentar aplicar essa pergunta aí dentro daquilo que a gente está falando sobre amizade, ofensa, perdão. Já umas 4 pessoas já fez essa pergunta. Eu acho que essa pergunta está querendo traduzir o limite do perdão. É como se a pergunta estivesse dizendo, tá, tudo tem que ser perdoado, mas o próprio Deus diz que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Em outras palavras, seria como se fosse uma pergunta dizendo, se Deus também encontrou limite para o perdão, a gente também precisa colocar um limite. O que você tem a falar sobre isso? Não é que... Eu levei algum tempo. Assim, eu vou de novo dar um testemunho. Eu não estou aqui fazendo dogma, certo? Estou construindo dogma. A obra da salvação, a gente está cometendo uma heresia. Porque nós estamos interrompendo a obra da salvação na graça. Sendo que a obra da salvação ela está revelada na graça, mas ela está consumada na comunhão do Espírito Santo. Então, a obra da salvação ela se fundamenta no amor, se revela na graça. O que é a graça? É a oferta espontânea. Então, só é amor quando esse amor é traduzido numa oferta espontânea, ou seja, ela não pôs nenhuma condição. E por que a oferta é espontânea? O propósito desse amor é gerar uma relação livre, uma relação de transformação do entendimento, onde sobre essa relação não é sustentada numa lei de ordem, onde essa relação é sustentada numa lei de natureza. Ou seja, eu partilho dessa relação porque eu faço parte agora da mesma natureza, da mesma genética, e não porque eu me comporto a ponto de merecer fazer parte. Então, não é uma lei de comportamento, porque senão ela estaria sempre sub júdice. Mas ela é uma lei de justiça, porque é atribuída uma natureza e uma condição que eu não tinha. Então, a obra da salvação ela implica a comunhão. Onde é que nós estamos pecando contra o Espírito? Porque nós não estamos entendendo a comunhão como um absoluto. A gente está entendendo a comunhão como um quê? Um relativo. Tanto é que se alguém me trata mal, eu me permito tratar ele mal. Então, por que o pecado contra o Espírito Santo ele não tem perdão? Não é que ele não tem perdão, porque todos os pecados foram perdoados. Ele não usufrui o ambiente do perdão.
Porque quando eu peco contra o Espírito Santo, não há lugar no meu coração para o arrependimento. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Não é alguma coisa que eu faço de errado, mas o pecado contra o Espírito Santo é a própria negação da relação. É quando eu nego a relação. Então, por mais que eu perdoe uma pessoa, porque ela mesma nega a relação, ela nunca vai encontrar lugar de arrependimento. Então, para o pecado dela, que é negar. Então, o que seria o pecado? Por isso que é o pecado, que é a iniquidade, o direito, é eu negar a relação. Então, quando essa negativa da relação é um pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está trabalhando o quê? A comunhão, a própria relação. Então, quando eu nego a relação, quando eu repudio o irmão, então não há lugar de arrependimento. Então, isso vai fazer com que eu não encontre lugar de arrependimento na minha vida. Porque o lugar de arrependimento não é querer ser aceito por Deus depois de ter feito uma coisa errada. Lugar de arrependimento é encontrar o lugar de relação com Deus, comigo e com as pessoas. Então, o arrependimento é a tristeza por uma relação quebrada e não por um erro cometido. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Coríntios que há dois tipos de tristeza. A tristeza do mundo, que leva à morte, e a tristeza de Deus, que leva à vida. O Judas, quando arrependeu, ele não arrependeu pela relação quebrada. Ele arrependeu pelo erro cometido. Então, o Judas estava movido de um remorso, de um sentimento de perda. Então, muitas vezes as pessoas acham que estão arrependidas e não estão. Elas estão tristes pela perda. Tanto é que elas confessam não como quem quer restaurar, quer compensar o prejuízo sofrido. Então, muitas vezes as pessoas confessam o pecado para serem restituídos ao lugar, às posições que elas ocupavam. Então, às vezes, tem pastor confessando a coisa para ele ser aceito de novo no ministério. E não porque ele está interessado na relação. Então, por exemplo, quando a pessoa está arrependida e você oferece para ela só a relação, ela às vezes não se satisfaz, porque ela gostaria de receber de volta o quê? A posição. Porque ela estava mais interessada no reconhecimento do que na relação. Então ela É não o está Saul. arrependida. É o Saul. É o Saul, é o Judas. Então, para essa pessoa, não tem lugar de arrependimento. Para esse tipo de pecado, não é que não tem perdão. Ele não encontra perdão porque não há arrependimento. Não há arrependimento. Porque ele está pecando contra quem? Contra o Espírito. Porque ele está pecando contra o quê? Contra a comunhão. Ele continua interessado em salvar quem? Ele mesmo. Eu queria, para a gente chegar nos finais aqui, você viveu isso comigo, né? Eu era mago que dava dó na época, todo mundo me conhecia como Dick, né? E eu vivi algo muito forte na minha vida. Eu morava lá perto daquela choperia Zero Grau. Eu morava na casa do irmão do Helder lá, como é que é o nome dele? Do Helder e do Henry. Eu não sei se ele é presbítero nosso lá na Sol da Terra. O irmão do Helder e do Henry. Tinha a HLG Informática. Casada com a Márcia. Como é que é o nome dele? Sabe a Márcia? Elcio. O Elcio. A gente morava todo mundo solteiro na casa do Elcio, né? Era eu, Henry, Helder. E eu lembro que foi um dia quando aconteceu aquela tragédia na minha família, né? Quando meu pai assassinou meu irmão. E eu lembro que foi muito forte, eu chorava muito, e fazia um mês, não tinha nada de comunicação na época, e eu lembro que era uma rampa, que a casa a HLG Informática era bem alto, e aí eu desci, o Helder tá aí, ó, o Helder aí, ó. Helder, isso, o Helder tá aí firme, olha que benção. Exato. E eu lembro que foi a hora que surgiu aquela notícia, eu lembro de eu descer numa rampa e eu chorava, eu não queria falar com ninguém, eu chorava muito. E eu fechei meus olhos e eu abri. E quando eu abri os olhos, eu fui entender bem essa visão depois dessa experiência que eu vivi, depois quando eu li aquele livro do John Stott, A Cruz de Cristo. Acabei de recomendar esse livro ontem. Ontem alguém me perguntou assim,
Fala o nome de uns livros aí que você acha que... Eu falei, ó, eu vou citar 3 aqui. Aí um deles que eu cito, sempre que alguém me pede um livro, eu falo, lê A Cruz de Cristo, do John Stott, lá, porque é um Perfeito. compêndio E eu simples só, assim, de significação da cruz. e eu só fui entender essa visão, essa experiência que eu tive quando eu li o livro do John Stott. Porque quando eu estava lá chorando pelo meu irmão que havia sido assassinado pelo meu pai, eu tive essa visão de Jesus Cristo na cruz, com facadas no corpo. E eu ouvi uma voz no meu espírito falando: se você precisa perdoar o seu pai, porque eu senti cada facada do seu irmão. Você precisa perdoar o seu pai, porque eu morri por ele. E isso passou a ser uma regra na minha vida, porque tudo na minha vida eu balizo por isso. Eu falei, Deus, se o seu espírito me fez, se o teu espírito me fez perdoar algo tão difícil na minha vida, que é o meu próprio pai, tudo na minha vida virou, o restante virou ficha, virou café pequeno. Nesse intermediário, virou tudo café pequeno. Eu percebo que a falta do perdão é a falta da visão da cruz. Você entender o que Cristo fez por você. E eu queria encerrar esse momento com esse testemunho, agradecer pela oportunidade que a gente tem de outras pessoas poderem te ouvir, e você, quem está nos ouvindo e está conhecendo talvez o pastor Paulo Júnior pela primeira vez aí, ouvindo, você entra lá no YouTube, tem muitas mensagens do Paulo Borges Júnior, né? O outro Paulo Júnior é bênção também, mas o pessoal confunde o brabo com o menos brabo, entendeu? E eu queria agradecer, Paulo, por esse momento. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar, mas tremendo esse tempo aqui. Eu exemplo, viu, Dick? Assim, Eurípides, um privilégio estar com você. Pode me chamar de Dick. Eu sei, um privilégio estar com você, porque quando você falou que a temática seria perdão de pecado, eu falei assim, você é muito bom conversar com o Eurípides sobre perdão de pecado, porque eu conheço bem sua história, né? E as histórias de perdão que você teve que superar e vencer na sua vida não param aí, né? E tantas outras coisas, né? E coisas também que envolveram preconceito, e como você é uma pessoa assim bem resolvida, eu quero até aproveitar essa oportunidade, viu, Eurípides? Também sabe falar que você viveu também um dos maiores dramas, né, que ainda é vigente nesse país, e eu não posso perder a oportunidade de falar sobre isso, porque há muita gente sendo violentada, agredida, que é a questão do preconceito social e racial, né? Depois, amanhã, a gente comemora a libertação dos escravos no Brasil, e a gente sabe que isso ainda é uma coisa relativa, totalmente relativa, né? Talvez a maior mentira que o Brasil convive com ela todos os dias é que há mais de 130 anos houve a libertação dos escravos nesse país. Uhum. E foi ontem, né? Hã? E que foi ontem isso. Há muita violência. O povo acha que o Brasil é um país pacífico, e não é. O Brasil é um país paradisíaco. Então, ele é um país bucólico, bonito, de natureza exuberante, mas ele é um país que acumula muita violência interior, porque há muito pecado não perdoado, né? Muita mágoa, muita amargura. E você sabe do que eu estou falando, de tudo que você viveu, e a gente viveu isso junto, né? Como enfrentar a situação toda do seu pai, e ter que depois enfrentar isso de outras formas. Então, eu não posso sair daqui sem falar dessa questão da cruz, né? Que Deus fala isso lá em Isaías 58, 59, ele diz, há tanta coisa acontecendo, mas o que mais me admira, né? Deus, assim, é tão interessante Deus falar de que assim, parece que Deus está dizendo assim, que é possível que ele se surpreenda. Não é que ele se surpreenda, mas ele está fazendo ali o próprio Deus está usando uma linguagem hiperbólica para dizer para a gente o quanto que a situação é grave. Ele diz assim, o que me admira é andar no meio de vocês e não encontrar alguém que interceda, alguém que faz o cruzamento, né? Então, esse lugar de cruz é um lugar dentro da gente, né? Jesus diz, meu pai disse que o templo
que esse nosso lugar interior deveria ser um lugar de intercessão, de encontro de pessoas de toda língua, né, de todos os povos, de toda língua, raça, nação. Então, o perdão é exatamente encontrar, é o lugar onde se encontram, finalmente podem estar na mesma mesa, uma mesa preparada na presença dos inimigos, um ministério de reconciliação na nossa interioridade, onde o agressor e o agredido se encontram e são reconciliados. Então, nós somos esse instrumento de justiça porque somos os filhos de Deus, os pacificadores. Temos o ministério da reconciliação. Porque Jesus, na cruz, ele estava interiorizando a dor do agressor e a dor do agredido. Ambos se encontravam dentro dele. Então, que nós possamos ser esses ministros de encontro, que dentro de nós exista sempre uma mesa preparada, onde inimigos possam se assentar e, comendo o mesmo pão, possam se tornar a mesma pessoa, serem reconciliados. Então, certamente, seu pai e seu irmão vão se encontrar na glória. Mas, num certo sentido, primeiro eles se encontraram dentro de você, porque se encontraram dentro de Cristo. E como você é o corpo de Cristo, você pode oferecer para eles essa mesa interior, esse cross, esse ponto de encontro. Eles se cruzaram, né? Quando eles achavam que estavam separados para sempre, eles se encontraram dentro de você, se encontram dentro de nós. Então, ser ministro do perdão é oferecer às pessoas um lugar onde agressor e agredido possam se encontrar, porque tem alguém aqui que não lida com expectativas, não trata ninguém segundo suas expectativas, mas trata todos segundo a misericórdia, porque somos ministros da reconciliação. Então, que dentro de nós haja sempre uma mesa posta, onde agressor e agredido possam se encontrar, comer do mesmo pão, se tornar a mesma pessoa. Amém? Ora por nós. Com certeza. Amém. Benção, Pai, muito obrigado por estar aqui com meu amigo, Eurípides, Amém. história de tanto tempo, e com tantos testemunhos, tanta coisa maravilhosa, a gente compartilhou e continua compartilhando. Amém. A gente tem desfrutado o privilégio de vermos a tua Amém. misericórdia ser encarnada entre nós. E Amém. estão aqui dois amigos que podem testemunhar do que a misericórdia do Senhor é capaz. A gente pode dizer juntos aqui, as misericórdias do Senhor Amém. não têm fim, elas se renovam a cada manhã e são a causa Amém, de Deus. nós consumidos. Então, Pai, que nós continuamos a ter esse coração misericordioso, que sermos Amém, Deus. ministros do perdão, que o perdão dos Amém. pecados seja para nós uma convicção e não uma expectativa. Amém. Que a gente possa realmente dar materialidade à tua misericórdia, perdoando pecados. Guarda o Eurípides de todo mal, a casa dele, Amém. e faça Amém. resplandecer sobre todos nós reunidos aqui essa manhã o teu rosto e nos dê paz sempre. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Privilégio, bom estar com você. Viu? Amém, Paulo. Valeu. Obrigado, obrigado mesmo. Deus abençoe, muito obrigado. E foi um tempo assim maravilhoso. Amém? Precioso. Abração na família, abração nos amigos aí. Muito obrigado, Paulo. Valeu. Deus abençoe. Paz. Tá. Queridos, eu gostaria que você continuasse aí com a gente. Eu queria falar rapidamente para encerrar esse tempo que nós tivemos aí com o Paulo Júnior e testemunhar isso mesmo. Eu gostaria de deixar esse testemunho de perdão, deixar esse testemunho de reconciliação, em nome de Jesus, que você entenda esse tempo mesmo como um tempo onde Deus leva você a experimentar disso. Amado, quem não experimenta do perdão, quem não experimenta isso na sua vida, não conseguirá nunca viver uma vida cristã. O próprio Paulo Júnior fala uma coisa interessante. Crente que não perdoa é propaganda enganosa. Amém? Eu vou deixar essa live salva aí para você. Depois você vai no meu story, mas eu vou salvar essa live também no canal do meu YouTube. E eu queria agradecer você por esse tempo que você passou com a gente aqui. Muito obrigado. Foi um tempo maravilhoso e eu creio que Deus acrescentou muito na sua vida. Obrigado os amigos, grandes amigos meus estiveram aí. Obrigado os irmãos, grandes amigos do CMA, irmãos da minha igreja, onde nós pastoreamos. Obrigado os familiares que estiveram aí.